Saber ler, ver e ouvir. Os convidados que sofram da mais terrível das doenças, e não me refiro à peste, mas à escrófula ou à varíola, tal como os que forem dados à perda de peso, bem como outros que exibam chagas ou feridas abertas, não devem ser sentados em lugares próximos do Sr. Ludovico, meu amo, a menos que sejam filhos de papas ou sobrinhos de altos cardeais, mas a sua companhia é tolerável para outros de classe inferior e para dignatários estrangeiros, entre os quais podem tomar assento. Estas palavras são atribuídas a Leonardo da Vinci, que teve sempre uma relação muito próxima, embora pouco conhecida, com a área da culinária. Na verdade, ele trabalhou em cozinhas, chegou mesmo a tentar abrir o seu próprio botequim, foi mestre de banquetes na corte dos Sforza, isto durante mais de 13 anos, e tomava a miúde nota de receitas e de pensamentos acerca da alimentação. Sobre uma receita de pudim branco com 20 gemas de ovo, terá escrito: este prato não é aconselhável para quem tenha contraído a peste, nem para os que sofram do coração. É, na verdade, um prato muito pesado e inconveniente para quem tenha males de fígado ou da vesícula. Está assim dado o mote para o primeiro episódio do podcast Saber Ler, Ver e Ouvir. Daqui fala Fátima Vieira. O meu convidado de hoje é Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e ex-diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde. Obrigada, Pedro Graça, pela disponibilidade para aqui estar. O documento que Pedro Graça nos vai hoje ajudar a compreender não está relacionado com Da Vinci, mas tem a ver com alimentação e com epidemia. E trata-se de um documento publicado pela Direção-Geral de Saúde, com o título Orientações para apoiar profissionais de saúde, recomendações na área da alimentação. O Pedro Graça chamou-lhe, quando sobre ele falamos anteriormente, um manual de sobrevivência. Quer explicar porquê? Sim, a ideia de se falar do manual de sobrevivência associado a este texto que saiu agora tem a ver com o facto de nós estarmos todos, de certa maneira, nestes dias em modo de sobrevivência. Modo de sobrevivência porque alteramos muito a nossa maneira de viver e essa alteração da maneira de viver tem também a ver com uma alteração natural na maneira de comer e de comprar. Há uma preocupação generalizada com a doença, com o coronavírus e com o facto, inclusive, deste alimento poder ser, este problema poder ser transmitido pelos alimentos e, face a essa preocupação, a Direção-Geral de Saúde e um conjunto de peritos resolveu construir um documento que pudesse informar sobre aquilo que são as principais preocupações das pessoas nesta área, neste momento. Começamos por explicar, entre outras coisas, porque é que o estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, do modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos indivíduos em situações de doença. Daí a questão da sobrevivência. Por outro lado, há o facto de muitas das medidas adotadas para a prevenção da propagação da Covid-19, nomeadamente o isolamento preventivo, profilático, poderem contribuir para alterações do comportamento de compra e de consumo de alimentos, faz com que seja necessário ir menos vezes ou menos frequentemente comprar alimentos e a necessidade de organizar de forma diferente a ida ao supermercado. E, portanto, logo por aí havia motivos para nós darmos algumas indicações aos cidadãos no sentido de eles poderem fazer melhores compras e gerirem melhor o seu dia-a-dia alimentar. Obrigada, Pedro Graça. Eu já agora pegava na questão das compras, porque realmente a nossa ida às compras neste contexto de crise é complicada, é muito complicada pelo medo do contágio. Como é que nós devemos organizar esta tarefa, que é lógico, que é inevitável para a sobrevivência das famílias? Sim, nós identificamos um conjunto de passos que são importantes dar e o primeiro passa logo por perceber que alimentos tenho em casa. Por vezes nós corremos para comprar comida, nomeadamente em alturas de maior preocupação, e esquecemos de verificar primeiro o que se tem em casa e muitas vezes acaba por se duplicar aquilo que se tem. Portanto, a primeira ideia é que alimentos tenho em casa. A segunda é
com os alimentos que tenho em casa, que refeições posso preparar. Isto porque não vale a pena encher a casa de comida, se depois essa comida toda que lá está, que se vai estragar inevitavelmente, não tiver um propósito, e o propósito é de construir 7, 8, 9 refeições para as pessoas que temos em casa. E, portanto, esse balanço devia de ser feito antes do momento da compra, inclusive que ingredientes eu necessito, porque não vale a pena depois voltar ao supermercado ou uma fila no supermercado para comprar sal que nos tínhamos esquecido. Portanto, os pormenores aqui são importantes. E, por outro lado, planear as refeições que se vai fazer usando não só os alimentos que temos em casa, mas aqueles que chegam. Depois disto, avançar para as compras, e uma das questões que nós levantávamos no manual tinha também a ver com o facto de como vamos comprar menos vezes, e portanto o que significa que vamos necessitar de ter um bom balanço entre aquilo que são os alimentos perecíveis, aqueles que estragam mais facilmente, estamos a falar de vegetais frescos, de hortícolas, por exemplo, e aqueles que duram mais tempo em casa, são, por exemplo, os enlatados. Portanto, esse balanço será necessário. Por outro lado, muitos dos alimentos processados que se aguentam mais tempo nas prateleiras são também aqueles alimentos com maiores quantidades de sal e de açúcar, que são naturalmente conservantes. Este balanço é importante que se possa assegurar a compra de produtos frescos com a compra de produtos que duram mais tempo, até porque os produtos frescos que se compram muitas vezes são produtos muito importantes para a manutenção do bom estado imunitário. As frutas e hortícolas desempenham um papel importante e, portanto, é fundamental que quem compra não compre só enlatados, por exemplo. Realmente um dos aspectos interessantes deste documento é esta descrição de um kit alimentar para um período de isolamento. E eu, a propósito desse kit de isolamento, perguntava, estamos agora todos preocupados, em especial com os idosos, será que esse kit alimentar tem de ser diferente também para os idosos? Sim, de certa forma há alguns cuidados com a população idosa que nós devemos considerar. Um deles prende-se com a necessidade desta população consumir alimentos proteicos, ou seja, carne, peixe e ovos não devem ser descurados nesta altura. Por outro lado, estando mais em casa, é possível adaptar e preparar alguns alimentos que são fundamentais à menor capacidade de mastigação do idoso. Por exemplo, triturar fruta pode ser uma oportunidade para fazer sopas com hortícolas. O facto de podermos nós, aqueles que cuidam dos idosos, poderem ter um contacto nestes períodos, diria, em que temos que estar mais tempo em casa, pode ser uma oportunidade não só para fornecer este tipo de alimentos aos idosos e cuidar deles, mas também, e agora vou ir ao outro lado, aquelas famílias que têm crianças em casa, pode ser uma oportunidade muito interessante de se cozinhar em família. Um dos problemas que afetam as crianças são os problemas relacionados com a obesidade, com o excesso de peso, e também a incapacidade que muitas crianças têm em saber cozinhar, porque hoje uma criança aprende muita coisa, mas fazer uma refeição não está propriamente no cardápio do ensino de muitas escolas. E nesse sentido, esta pode ser uma boa oportunidade para pais e filhos poderem, na cozinha, treinarem determinadas competências culinárias que vão ser fundamentais para que estas crianças, um dia, quando os pais não estiverem em casa, poderem cozinhar o básico. E quando eu digo aqui o básico é fazer uma sandes, fazer uma sopa, preparar uma pequena refeição para levarem para a escola quando estão sozinhos. E os manuais que estamos a produzir vão também ajudar nesse sentido de promover uma alimentação mais saudável em conjunto com a família, que pela primeira vez vai ter umas semanas para estar juntas e para treinar estas competências. O documento da Direção-Geral de Saúde refere também a relação entre a alimentação e a imunidade, que o Pedro Graça, aliás, já falou aqui. Mas eu gostava de aprofundar um bocadinho, porque esta é certamente uma questão que lhe é muitas vezes colocada. Circulam na internet conselhos, temos de comer laranjas, o gengibre, por exemplo, está também muito na moda. Mas a questão que eu queria colocar é se há realmente algum alimento que seja capaz de reforçar o nosso sistema imunitário.
A evidência científica é escassa no que diz respeito à relação entre a alimentação e o reforço do nosso sistema imunitário. Não existe nenhum alimento específico ou um suplemento alimentar que possa prevenir ou ajudar no tratamento da Covid. Portanto, se alguém disser que o gengibre ou outro alimento milagroso pode ajudar a combater a doença ou reforçar o sistema imunitário, não existe nenhum facto científico que o prove até agora. As boas práticas de higiene continuam a ser a melhor forma de prevenir a doença, de facto. Contudo, um sistema imunitário funciona melhor se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada. E, nesse sentido, aquilo que são as recomendações da Roda dos Alimentos fazem, neste momento, todo o sentido a seguir esta roda, evitando, nomeadamente, os alimentos com maior densidade energética, bebidas açucaradas, bolos, chocolates, que contribuem com muita energia, mas contribuem muito pouco com vitamina A, B, C, B9, B12, a C, a D, vitaminas essenciais neste momento. Portanto, diminuir os produtos hiperaçucarados e hipersalgados, aumentar a quantidade de frescos e, acima de tudo, combater também aquilo que é o sedentarismo. Me parece que o balanço energético entre aquilo que se come e aquilo que se gasta, se também não gastarmos mais ou tentarmos gastar mais, nomeadamente crianças e adultos que estão em casa, o risco de, quando terminarmos esta crise, termos uns quilos a mais, serão reais e a saúde estará debilitada nesse sentido. Portanto, também aí, eu acho que aí mais importante do que isso, e já agora que estamos a falar de sistema imunitário, também fazer aqui um alerta para um tema que nos últimos tempos tem falado muito, que é a questão do aleitamento materno e a possibilidade deste aleitamento materno poder transmitir o vírus às mães através do leite materno. Tanto quanto sabemos, ainda muito pouco trabalho feito sobre isto, mas os trabalhos que existem sugerem que não existe transmissão vertical no período neonatal através da amamentação. Ou seja, o risco é muito reduzido ou inexistente de o leite poder conter micro-organismos que possam contaminar a criança. Agora, há risco sim do contacto, se uma mãe estiver infectada, do contacto também com a criança, e aí uma mãe estiver a amamentar, deve ter o máximo de cuidado de usar todo o equipamento que seja recomendado pelo pessoal médico para evitar ao máximo a transmissão de gotículas de saliva, por exemplo, que são fatores de disseminação da doença. Tanto a Unicef como o CDC, como uma série de colégios de obstetrícia já se pronunciaram a este respeito, referindo que não estão infectadas ou há risco de infecção através da amamentação e, portanto, essa é uma boa prática que deve ser mantida com os devidos cuidados neste momento, até porque a amamentação é ela própria um fator de proteção da criança. Eu queria pegar então naquilo que ainda agora disse em relação à imunidade e à alimentação, disse que não há nenhum facto científico a justificar esta relação que tem sido estabelecida. O Pedro Graça é autor, juntamente com a Maria João Gregório, de um site muito interessante, o Pensar Nutrição, Combater a Desinformação, que tem uma secção de fact-checking, não é? De verificação de notícias sobre a alimentação, e eu acho que vale mesmo a pena ser consultado. E num dos artigos publicados no site fala de epidemias, fala de alimentação, e uma das críticas que faz é o facto de agora toda a gente se achar especialista em virologia. Quais são os perigos da iliteracia científica, Pedro Graça, e em particular da iliteracia alimentar? Elas estão muito relacionadas, curiosamente. Nós na alimentação sofremos isso na pele nos últimos anos. Há muitos especialistas em nutrição todos os dias a falar dos mais diversos temas e às vezes de forma contraditória. E neste momento, com esta epidemia do Covid-19 também apareceram muitos perigos. O problema, eu diria que o problema ou aquilo que caracteriza estes momentos em que as pessoas estão muito ansiosas é que todos nós, acima de tudo, e eu creio que isto é algo que nós falamos nesse texto, há aqui um histórico que vem talvez desde os princípios dos tempos, que é o facto dos seres humanos sempre tiveram necessidade de transmitir os perigos aos membros da sua tribo, da sua comunidade. Portanto, nós sobrevivemos porque fomos capazes, primeiro de forma oral e depois de forma escrita, conseguimos transmitir
àqueles que nos rodeavam, que nos eram mais queridos, uma série de orientações enormes sobre o que comer e sobre o que fazer para nos protegermos. Esses textos, os primeiros textos começaram a circular, e assim que se escreveram os grandes documentos das principais religiões, e nós podemos olhar para o Antigo Testamento, há um conjunto enorme de orientações sobre o que comer, quando comer, quem é que podia produzir os alimentos, tratá-los, etc. E, portanto, esse conjunto de normas e de orientações fizeram com que todos nós continuemos a retransmitir sempre que há uma informação negativa, quase como se fosse um botão que acionamos no nosso cérebro e que imediatamente transmitimos aos outros, às vezes de forma completamente inadvertida. Eu diria que neste momento, para evitarmos esta enorme quantidade de informação, às vezes contraditória, que nos torna, por vezes, nos faz ter dificuldade em agir, tal é a quantidade de informação, eu diria que é procurarmos naqueles que são os sítios de referência. Temos sempre algumas reticências e colocamos sempre um bocadinho o pé atrás quando alguém nos diz que aparece uma cura para isto ou que os números são exagerados. Há hoje um conjunto significativo de instituições. A Direção-Geral de Saúde é talvez o farol principal, mas universidades também hoje começam a ter, são boas referências de informação, centros de investigação, e portanto eu diria que há que procurar estes locais onde os peritos, os técnicos estão a produzir informação para divulgar e transmitir essa informação aos nossos familiares e aos nossos amigos. Para além disso, eu creio que esta procura não só de informação se devia também estender ao papel que eu creio que os universitários, de um modo geral, também deviam ter nesta, entre parênteses agora, guerra que nós estamos a ter. Ou seja, todos aqueles que são profissionais da saúde, os nossos estudantes e todos os que gravitam à volta do mundo da ciência têm um papel muito importante nesta transmissão de informação de qualidade. O Pensar Nutrição é de facto uma tentativa de o fazermos a partir da nutrição, mas outras áreas de investigação, de pesquisa e de conhecimento daquilo que é o mundo da universidade, nas suas áreas, também deveriam cada vez mais constituir espaços de abertura para a comunidade, para a população, para que pudéssemos criar um verdadeiro diálogo entre nós, quem nos ouve, quem nos escreve, para que possamos passar informação de qualidade. Pedro Graça, uma perspectiva mais otimista sobre a crise que nós estamos agora a viver, sugere que nós estamos a mudar radicalmente os nossos hábitos. Já referiu a questão de nós temos agora finalmente um bocadinho mais de tempo para a família, mas subscreve esta perspectiva otimista? Devemos encarar também esta crise como uma oportunidade? Eu creio que sim. Acho que todos nós já percebemos, entre outras coisas, que apesar dos problemas que estamos a viver, o ar que respiramos está bem mais puro nestes dias. O que quer dizer que essa é logo uma reflexão para o facto de talvez muitas das viagens e muitos daquele dia, azáfama do dia a dia, podíamos abrandar um bocadinho neste ritmo e, entre outras coisas, termos um maior rigor nas viagens que fazemos e apenas fazemos aquelas que são necessárias. Do ponto de vista da alimentação, eu creio que esta crise nos leva a pensar também o seguinte: nós precisamos cada vez mais de ter sistemas alimentares que sejam seguros e que possamos cada vez mais produzir os nossos alimentos perto de onde vivemos e de onde estamos. Esse é um desafio ambiental do século XXI, mas é também um desafio nutricional na medida que, quando compramos e consumimos alimentos de proximidade, estamos também a evitar o transporte de alimentos e embalagens e toda uma série de problemas que hoje, sempre que comemos, podemos reduzir o impacto ambiental da nossa alimentação. Portanto, o facto de estarmos a viver esta tragédia para já pode-nos dar ferramentas para o futuro, refletirmos cada vez mais e melhor na nossa alimentação, procurarmos alimentos, eu diria, de proximidade, procurarmos alimentos frescos, procurarmos os alimentos necessários e conversarmos uns com os outros e aprendemos uns com os outros e ensinarmos uns aos outros. Aliás, hoje fala-se muito da dieta mediterrânica que está a desaparecer. A dieta mediterrânica desapareceu porque as mães, as filhas foram trabalhar e as mães deixaram de falar com as filhas e com os filhos.
Eu acho que esta é uma oportunidade das mães e dos pais voltarem a falar com os filhos e, entre outras coisas, aprenderem a produzir refeições, algumas tradicionais, outras mais atuais, mas voltarmos a refletir naquilo que é essencial, e a produção de alimentos é essencial. Portanto, acho que nesse aspecto eu posso ver esta crise como algo positivo e algo que nos pode dar alento nestas áreas para o futuro. Temos então de falar, de aprender muito uns com os outros, é isso que estamos aqui a fazer, e é com esta nota de algum otimismo neste contexto de crise que nós terminamos o primeiro podcast Saber Ler, Ver e Ouvir. Hoje aprendemos com Pedro Graça a ler o documento da Direção-Geral de Saúde com recomendações para a alimentação, incluindo também um kit alimentar. Foi para mim um enorme prazer, Pedro Graça. Muito obrigada por esta conversa. Obrigado, foi um prazer da minha parte estar aqui. Votos e continuação de um excelente programa.